Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 85º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Números, capítulo 21, livro de Salmo, capítulo 71, e o livro 1 de Coríntios, capítulo 7, versículos 1 a 24. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, meditar em nossos devocionais, orar junto conosco. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar os nossos irmãos, parentes queridos, familiares, a nossa comunidade a lerem a Bíblia, a estudarem, a orar, a ter uma genuína intimidade com o Senhor. Olha, Satanás não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, o seu apartamento, o celular, relógio, a sua roupa. Ele vem para roubar a semente. Por exemplo, a semente no dia de hoje que está sendo semeada para a sua vida, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você e a sua família. Olha, a Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. O mundo está buscando validações por opiniões, acreditando nas suas próprias mentiras, mas hoje, Senhor, revele a compreensão da sua verdade. Senhor, me dê compreensão da sua palavra. Estamos aqui buscando a verdade através da comunhão, através da leitura da Bíblia. Pertencemos a este mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos filhos de Deus, do Altíssimo. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vosso coração. Leitura no livro de Números, capítulo 21. A derrota do rei de Arade. O rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles cativos. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, tanto eles como as suas cidades, e aquele lugar foi chamado de Horma, a serpente de bronze. Então os israelitas partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Jornadas dos israelitas. Então os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está diante de Moabe, para o nascente. Dali partiram e acamparam no vale de Zered.
E dali partiram e acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto que se estende do território dos amorreus. O rio Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: Vaeb em Sufa e os vales do Arnon, e o declive dos vales que se estende para a sede de Ar e se encosta na fronteira de Moabe. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Reúna o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: Brote, ó poço, entoem cânticos para ele, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro e com os seus bordões. Do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. De Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no alto do monte Pisga, que olha para o deserto. A vitória sobre Seom, rei de Esbom. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-nos passar pela sua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que tenhamos passado pelo seu país. Porém Seom não deixou Israel passar pelo seu país. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Veio até Jaza e lutou contra Israel. Mas Israel o matou a fio de espada e tomou posse de sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas estas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha lutado contra o antigo rei dos moabitas, de cuja mão havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. Por isso os poetas dizem: Venham a Esbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom e chama da cidade de Seom e consumiu Ar de Moabe e os senhores dos altos do Arnon. Ai de você, Moabe, você está perdido, povo de Quemos. Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os ferimos com flechas. Estão destruídos desde Esbom até Dibom, e os assolamos até Nofa, e com fogo até Medeba. A vitória sobre Og, rei de Bazã. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a cidade de Jazer. Tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que estavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para atacá-los em Edrei. O Senhor disse a Moisés: Não tenha medo dele, porque eu o entreguei na sua mão, junto com todo o povo e a terra dele. E você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. De tal maneira o derrotaram a ele, a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram posse da terra dele. Amém. Compreendendo o livro de Números, capítulo 21, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Os judeus completaram o seu luto por Arão e logo estavam de volta à estrada e às batalhas. Arad era uma cidade cananeia, a cerca de 30 quilômetros ao sul de Hebrom. A nova geração de israelitas estava enfrentando seu primeiro conflito com os cananeus. O exército judeu iria gastar pelo menos 7 anos conquistando a nação na terra prometida. Para isso, Deus lhe proporcionou alguns treinamentos militares enquanto marchavam na estrada para Atarim. Destruir totalmente significa literalmente dedicar algo de forma completa ao Senhor. Ou seja, exterminar o povo bem como suas cidades, mas destinar todo o despojo a Deus. Isso é o que Israel faria a Jericó.
Josué 6, versículos 17 a 21. E, por tomar o que pertencia ao Senhor, Acã foi morto, conforme capítulo 7. A cultura dos cananeus era indescritivelmente perversa, especialmente suas práticas religiosas, e Deus queria essas nações removidas da terra. Compreendendo o versículo 3, a primeira vitória certamente encorajou os israelitas, mas uma coisa é voar alto como águias, e outra, bem diferente, é andar e não se cansar, conforme Isaías 40, versículo 31. Coragem em batalha deve ser seguida por resistência na corrida. Como os adomitas não dariam a Israel o direito de passar por sua terra, Moisés devia conduzir o povo a leste de Edom e depois ao norte, através do terreno difícil. Não demorou muito para a dificuldade da marcha deixar o povo impaciente e, novamente, se queixar. É fácil ganhar uma batalha e, ainda assim, perder a vitória. Compreendendo o versículo 6, no passado, quando Israel pecava, a glória do Senhor geralmente surgia e seu julgamento vinha a seguir. Mas, desta vez, não houve aviso. O julgamento veio imediatamente quando o Senhor espalhou serpentes venenosas entre o povo. Os israelitas rejeitaram o dom divino do céu de vida e saúde. Então, Deus lhe enviou o sofrimento e a morte vindo da terra, e muitos morreram. A palavra venenosa é traduzida por ardente, na Almeida Revista Corrigida e na Almeida Corrigida Fiel, por abrasaradoras, e na Almeida Revista Atualizada. A palavra hebraica é sharaf, que significa o que queima, e também se refere a criaturas angelicais, serafins, que ministram diante do trono de Deus. Isaías 6, versículos 2 e 6. Ardente não descreve o aspecto das serpentes, mas a inflamação e a dor causada por seu veneno. Os que foram picados morreram rapidamente e, ao que parece, sua morte não foi fácil. O salário do pecado é a morte lenta. Exposição bíblica dos versículos 8 e 9. Moisés orou pelo povo, mas o Senhor não respondeu como provavelmente os judeus esperavam. Em vez de retirar as serpentes imediatamente e curar as pessoas que haviam sido picadas, Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em um poste, onde todos a pudessem ver. Se os que haviam sido picados olhassem para a serpente, seriam instantaneamente curados. Jesus usou a serpente de bronze para ilustrar sua morte na cruz. João 3, versículo 14. Levantado era o termo usado naquele tempo para se referir à crucificação. A comparação entre a serpente de bronze dos dias de Moisés e a cruz de Cristo nos ajuda a entender melhor o significado da graça de Deus na salvação. Todas as pessoas foram infectadas pelo pecado e um dia vão morrer e enfrentar o julgamento. Conforme Hebreus 9, versículo 27. Todavia, se olharem para Cristo pela fé, Ele as salvará e lhes dará a vida eterna. Olhar a serpente de bronze salvou o povo da morte física, mas olhar para Cristo nos salva da morte eterna. Exposição bíblica dos versículos 16 a 18. Aqui, junto ao poço, o povo não se queixou, em vez disso cantou. Até onde registra o texto da Bíblia, esta é a primeira vez que encontramos Israel cantando desde que Deus o libertara do Egito, 40 anos antes, conforme Êxodo capítulo 15. Este é um bom lugar para fazer uma pausa e observar as figuras de nosso Senhor Jesus Cristo que se encontram na narrativa até aqui. Nós ouvimos no maná como o pão da vida, João capítulo 6, e agora no poço. Ele é o que dá água viva, conforme João 7, versículos 37 a 39. Na Bíblia, a água para beber é uma figura do Espírito de Deus, ao passo que a água destinada ao banho é um tipo de palavra de Deus, conforme Efésios 5, versículos 26 a 27.
Mas antes que Jesus pudesse enviar o Espírito, ele tinha de morrer na cruz, conforme João 7, versículo 39, e o que nos leva à serpente erguida, Números 21, versículos 4 a 9, João 3, versículo 14. O maná enfatiza a encarnação de Cristo, a serpente sua crucificação e a água sua ascensão e o derramamento do Espírito. Exposição bíblica dos versículos 21 a 24. De acordo com Josué, capítulo 2, versículo 10, a notícia dessa vitória chegou a Jericó e trouxe medo ao coração dos habitantes. Esdras menciona o triunfo dos hebreus numa oração, Neemias 9, versículo 22, e os salmistas em seus cânticos de louvor, Salmos 135, versículo 11 e capítulo 136, versículos 19 a 20. Og tinha sua capital em Astarote, conforme Deuteronômio 1, versículo 4, e dominava sobre 60 cidades, Josué 13, versículo 30, todas as quais Israel invadiu e destruiu sem deixar sobreviventes, conforme Números 21, versículo 35 e Deuteronômio 3, versículos 1 a 11. Exposição bíblica dos versículos 32 a 35. Em sua conquista de Canaã, Israel seguiu o padrão descrito nesta passagem. Josué enviava espiões para fazer o reconhecimento do terreno, então buscava instruções especiais de Deus para cada ataque. Pela fé, ele seguia as ordens de Deus e conquistava vitórias. Nas duas vezes em que não seguiu esse padrão, Josué foi derrotado, conforme Josué 7 e capítulo 9. E eu finalizo a compreensão do capítulo 21 do livro de Números com um destaque ao versículo 35. Toda a região a leste do Rio Jordão estava agora nas mãos dos israelitas e foi, por fim, entregue às tribos de Ruben, Gade e Manassés, conforme capítulo 32, versículo 33 e Deuteronômio 29, versículo 7 a 8. No entanto, Israel teria agora de enfrentar os moabitas, que adorariam uma estratégia sutil, causando a morte de 24.000 judeus. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 71. Súplicas de um ancião. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno, a ti se dirige constantemente o meu louvor. Para muitos sou motivo de espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão repletos do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois os meus inimigos falam contra mim, e os que querem matar-me conspiram, dizendo: Deus o abandonou, persigam-no e prendam-no, pois não há quem o possa livrar. Ó Deus, não te ausentes de mim. Deus meu, apressa-te em me socorrer. Que sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cobram-se de vergonha e de vexame os que procuram o meu mal. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. A minha boca proclamará a tua justiça. O dia inteiro contarei os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Irei na força do Senhor Deus, anunciarei a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, ó Deus.
agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. A tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza e consola-me novamente. Eu também te louvo com a lira por tua verdade, ó Deus meu. Cantarei louvores a ti ao som da harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu cantar louvores a ti. Também exultará a minha alma, que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o meu mal. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 71, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Os 3 primeiros versículos são adaptações de Salmos 31, versículos 1 a 3. Uma prática perfeitamente legítima entre os salmistas. Este escritor também se apropriou dos Salmos 22, 31, 35 e 40, para citar apenas algumas de suas fontes. Sobre Salmos 71, versículo 1, veja o capítulo 7, versículo 1, capítulo 11, versículo 1, capítulo 16, versículo 1, capítulo 22, versículo 5 e capítulo 25, versículos 2 e 20 e finalizando o capítulo 31, versículo 17. Sobre a imagem da rocha, veja o capítulo 18, versículo 2. Se o autor era um músico do templo, sua mente e seu coração estavam, sem dúvida, cheios dos salmos que ele havia cantado dia após dia. Nossas expressões a Deus, como nossa linguagem em si, não precisam ser criadas por nós. Palavras e expressões emprestadas, ditas com o coração, certamente irão agradar a Deus. Compreendendo o versículo 2, o salmista diz a Deus por tua justiça. Este conceito de justiça de Deus, ou do fato de ele ser justo, é mencionado 5 vezes no Salmo, conforme versículos 2, 15 a 16, 19 e 24. E não se refere apenas a um dos atributos de Deus, mas também a sua fidelidade em cumprir sua palavra. Um Deus justo se mobiliza para ajudar seu povo em tempos de necessidade. Ele dá a ordem e a ação é feita. Conforme versículos 3, capítulo 33, versículo 9, capítulo 44, versículo 4, capítulo 68, versículo 28. Seu povo pode sempre vir até ele, louvá-lo continuamente e sempre esperar nele. Ele nunca falha. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. Durante os anos decadentes do reino de Judá, alguns dos governantes promoveram a adoração de ídolos, junto com o culto ao Senhor, e pressionaram os levitas a fazerem concessões. O escritor não queria fugir e se esconder da vida. Ele queria receber a força necessária para enfrentar a vida com os seus desafios. O Senhor foi sua morada, conforme capítulo 90, versículo 1, e seu auxílio. Exposição bíblica dos versículos 5 a 13. Quando você estiver desanimado e preocupado, olhe para trás e conte suas bênçãos. Lembre-se da fidelidade do Senhor. Como Samuel, erga seu Ebenezer e diga: até aqui o Senhor nos ajudou. Conforme 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Da concepção ao nascimento e do nascimento ao início da fase adulta, o Senhor esteve com o salmista e Deus não iria abandoná-lo naquele momento ou em sua velhice. A esperança não acaba com a aposentadoria, conforme capítulo 71, versículo 5 e 15. Exposição bíblica dos versículos 14 a 21. O salmista colocou suas esperanças no futuro. Antes dizia que o Senhor era sua esperança, conforme versículo 5. E depois afirmou: eu sempre terei esperança. O futuro está seguro quando Jesus é o nosso Senhor.
A palavra traduzida por sempre terei, citada no capítulo 71, versículo 14, significa uma longa e paciente espera, a despeito de atrasos e decepções. Se confiarmos em Deus, então as provações da vida irão trabalhar em nosso favor e não contra nós, e levarão a glória, conforme 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18, e também em Romanos 5, versículos 1 a 15. Exposição bíblica dos versículos 22 a 24. O escritor era poeta, cantor e instrumentista, e usou todos os seus dons para louvar o Senhor. O nome divino Santo de Israel é usado 30 vezes em Isaías, mas somente 3 vezes no Salmos 71, versículo 22, capítulo 78, versículo 41 e capítulo 89, versículo 18. O nome está relacionado com a ênfase no Salmo sobre a justiça de Deus. E finalizando a compreensão no livro de Salmos, capítulo 71, trago o versículo 24. O salmista lembrou-se de uma vida de provações e de bênçãos vindas do Senhor. Ele olhou para os inimigos ao seu redor, vislumbrou a velhice e seus problemas no futuro e até olhou para as profundezas da terra. Conforme versículo 20. Contudo, foi quando ele olhou para o alto e percebeu que a justiça de Deus chega até as alturas. Versículo 19. Que sua confiança aumentou. Então ele deixou suas preocupações nas mãos do Senhor. Não importa onde nos encontramos na vida, este é um bom exemplo para seguirmos. Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 7, versículos 1 a 24. Questões sobre o casamento. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão, e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Uma vida conforme o chamado de Deus. No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão.
Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas, se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Amém. Compreendendo o livro 1 de Coríntios, capítulo 7, dos versículos 1 a 24. Versículo 2 e a sua compreensão. As Escrituras deixam claro que Deus não aprova a poligamia nem a união homossexual. O homem casado com uma mulher tem sido o modelo de Deus desde o início dos tempos. No entanto, marido e esposa não devem abusar do privilégio do amor sexual, que é uma parte normal do casamento. O corpo da esposa pertence ao marido e o do marido pertence à esposa. E cada um deve considerar um ao outro. O amor sexual é uma bela ferramenta para a edificação mútua e não uma arma para lutar contra o cônjuge. Negá-lo um ao outro é cometer roubo, conforme 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6, e abrir a porta para que Satanás tente os cônjuges a buscarem satisfação em outro lugar. Compreendendo o versículo 5, como em todas as coisas, o aspecto espiritual deve dominar o físico, pois o nosso corpo é templo de Deus. Marido e esposa podem abster-se um do outro para dedicar seu interesse total à oração e ao jejum, mas não devem usar isso como desculpa para a separação prolongada. Paulo está incentivando os cônjuges cristãos a estarem em sintonia um com o outro, tanto no aspecto espiritual como na conjunção física. Compreendendo o versículo 10, a igreja não só perguntou sobre o celibato, mas também questionou Paulo sobre o divórcio. Uma vez que Jesus havia tratado desta questão, o apóstolo citou o seu ensinamento: o casal não deve se divorciar, conforme versículo 39. No entanto, se ocorrer o divórcio, as partes devem permanecer solteiras ou buscar a reconciliação. Exposição bíblica dos versículos 12 a 16. Casar-se conscientemente com uma pessoa não salva é um ato de desobediência do cristão. Observe a expressão contando que ele pertence ao Senhor, nos versículos 39 e 2 de Coríntios capítulo 6, versículo 14. Mas, se a pessoa se converter depois do casamento, ela não deve usar isso como desculpa para pôr fim ao casamento com o intuito de evitar problemas. Na verdade, Paulo enfatizou o fato de que o cônjuge cristão pode ter uma influência espiritual sobre o seu companheiro não salvo. Compreendendo o versículo 14, as Escrituras não ensinam que o cônjuge não salvo obtenha a salvação por causa do companheiro cristão, uma vez que cada pessoa deve decidir-se individualmente por Cristo. Mas cabe ao cristão exercer uma influência espiritual sobre seu lar, que pode acabar levando o cônjuge perdido a conhecer Jesus e ser salvo. E eu finalizo a leitura da Bíblia e também a compreensão no livro 1 de Coríntios, capítulo 7, dos versículos 1 a 24, com a exposição bíblica dos versículos 17 a 24. O princípio que Paulo apresentou era este: mesmo que todos os cristãos sejam um só em Jesus, cada um deles deve permanecer no mesmo chamado em que estava quando o Senhor o salvou. Os cristãos judeus não devem tentar se tornar gentios, apagando a marca física da aliança, assim como os gentios que creem em Jesus não devem tentar se tornar judeus sendo circuncisados. Os escravos não devem exigir de seus senhores cristãos a liberdade apenas
por causa de sua igualdade em Jesus. Todavia, Paulo aconselhou os escravos cristãos a assegurarem sua liberdade, se possível, provavelmente por meio da compra da própria alforria. Este mesmo princípio se aplica aos cristãos casados com um cônjuge perdido. Somos propensos a pensar que uma mudança de situação é sempre a resposta para um problema, mas o problema normalmente está dentro de nós e não ao nosso redor. O coração de todo problema é o problema do coração. Recebam essas palavras em nome de Jesus.